Se no vídeo passado eu falei de um suposto diálogo ocorrido na minha cabeça entre uma das minhas principais influências, que é o John O'Donohue, e uma nova descoberta, que é o Brennan Manning, entre a beleza e a graça, na mesa do lado dessa conversa tinha uma outra fonte importante do meu trabalho, ninguém menos que Joseph Campbell, autor da frase "Follow your bliss", siga sua bem-aventurança, tão importante para mim na minha biografia que eu, anos atrás, mandei marcar na carne, siga sua bem-aventurança, follow your bliss. Essa tradução, bliss, bem-aventurança, apesar de bastante consistente e bastante utilizada, ela nunca me pareceu bastante, era uma coisa pessoal minha que me incomodava um pouco. E aí, então, Joseph Campbell, lá na minha cabeça, falou: então, que tal você falar um pouquinho sobre isso aí? E é isso que a gente vai fazer hoje. A palavra bliss, em inglês, ela já traz consigo uma carga, toda uma história que ajuda a compreender essa sua profundidade espiritual. A origem dela, o radical do inglês antigo bliss, está sempre associado a conceitos como alegria, doçura, bondade, caridade. E ela já sempre trouxe essa tonalidade de suavidade mesmo, de amor, de afeto, de carinho, de bem-estar. Com o tempo, especialmente a partir do inglês médio, no inglês medieval, esse termo ele foi assumindo um sentido cada vez mais religioso, passando a designar aquilo que se chama de bem-aventurança celestial, ou seja, não é apenas uma felicidade efêmera, não é um estado de alegria, mas sim daquela alegria última, daquela alegria que é perfeita, que está associada na liturgia e no estudo da religião ao destino da alma quando se conecta a Deus, quando retorna à matriz, quando volta à fonte primordial. Num contexto cristão, a expressão bliss, ela denota o estado da alma que atinge a bem-aventurança eterna, ou seja, que se coloca diante da visão beatífica de Deus. Ela é o ápice da evolução espiritual, o ápice da alegria espiritual, algo que transcende o prazer humano, que a gente não é capaz de conceber e que aponta para a plenitude da presença divina, né, da vida em Deus dentro do conceito cristão. Então, dessa forma, enquanto a felicidade pode ser um momento passageiro, pode ser um estado temporário e transitório das coisas, bliss, a bem-aventurança, é esse estado absoluto, definitivo e eterno que a alma atinge diante da presença divina. Então, a partir disso, quando colocamos esse conceito de bliss, bem-aventurança, num diálogo com a noção de graça, grace, né, como o perdão divino, a presença, o presente divino, há um contraste, surge um contraste muito interessante e revelador que também coloca aqui uma complementaridade muito profunda num estudo mais aprofundado dessa correlação entre o indivíduo e o sagrado. A graça, como a gente já falou até no vídeo anterior, ela é o dom gratuito de Deus, é algo que se derrama sobre o ser humano ao longo da vida e que nos torna capazes de viver essa comunhão com o divino. Se vamos nos dispor a isso ou não, é uma outra história. Já Bliss, como bem-aventurança, ela é o resultado consumado dessa comunhão. É a alegria plena, é a alegria profunda de estar unido a Deus. Ou seja, resumindo aqui e recapitulando, a graça é o que Deus nos derrama, é o que nos torna alegres, é o que nos torna beatificados ao longo da vida, sem que nem peçamos, ou como diz o Brennan Manning, né, o abraço imerecido de Deus. E a bem-aventurança é o resultado disso. Quando nós tomamos consciência e consumamos essa comunhão, sentimos então esse estado de alegria plena por estarmos unidos ao sagrado. Vejam que elas parecem surgir numa mesma direção, mas elas de fato elas se encontram e em seguida também elas se afastam desse ponto de encontro. O ponto de encontro somos nós. O ponto de origem inicial é o divino. E aí nós temos então uma relação de duas mãos que para mim é sempre o mais legal quando a gente consegue estabelecer essa percepção de trânsito mesmo, né? Livre trânsito entre o indivíduo e o sagrado. Em outras palavras, a gente pode resumir graça como sendo o caminho, como sendo o movimento divino que vem, que nos salva, que nos perdoa, que nos transforma, e a bem-aventurança é o destino. Ela é o fruto maduro desse processo de salvação consciente participante, né, do indivíduo que participa na própria evolução, na própria salvação.
É muito interessante a gente estabelecer aqui um contraste entre esse conceito de bem-aventurança, bliss, e a forma como Joseph Campbell, que eu citei agora há pouco, usa na sua obra. Para ele, para Campbell, a expressão follow your bliss, que eu tatuei, ela significa algo um pouco mais individual, um pouco mais existencial, acho que essa é a palavra, e bastante poético, que é o seguinte: seguir a sua bem-aventurança é dar ouvidos à sua voz interior, da sua vocação interior. Ou seja, é ouvir o que a sua criatividade peça, encontrar essa sintonia com o seu processo criador, com a sua capacidade de criação, de criatividade. Lembrando que todos nós temos essa criatividade, porque todos nós somos criaturas criadas a partir do amor de um Deus criador. Então há um Deus criativo e criador que gera cada um de nós e incute em cada um de nós esse potencial criativo, essa vocação criativa. É disso que fala o Campbell quando ele fala em seguir a sua bem-aventurança. E numa linguagem bem campbelliana, ele fala encontrar os mitos, as formas de existência padrão, os arquétipos, se a gente quiser usar Jung, que dão sentido à nossa existência. Porque vocação, a própria palavra vocação é justamente isso. É uma vocalização, é uma voz interior que vem de dentro de cada um de nós e que remete à fonte criativa primordial, que remete ao sagrado, que remete a Deus, do mais profundo da nossa alma. É uma ressonância que é buscada pela alma individual, atenta, que vai ao encontro dessa fonte primordial, ou seja, é de novo uma busca por Deus. Campbell individualiza e torna a coisa um pouco mais poética e também um pouco mais século XX, né, um pouco mais psicológica, mas na verdade remete perfeitamente esse conceito de bem-aventurança aos conceitos primordiais do cristianismo medieval. E há um contraponto, há uma necessidade de complemento quando nós escutamos essa vocação, essa voz divina que é ouvida com os ouvidos da alma. Porque assim como aquilo que nós ouvimos com os ouvidos físicos exige uma resposta verbal, ouvir e responder, também essa vocação ela é complementada por uma expressão oral, que é orare, ou seja, oratio, a oração. Oris é a palavra latina para boca, vejam vocês, né? Daí oral. Então, a resposta à vocação que nós escutamos do sagrado é a oração, nosso pedido ao sagrado. Para Joseph Campbell, esse conceito de bem-aventurança, bliss, ele está ligado à autenticidade pessoal, ou seja, à sua individualidade mais profunda, porque cada um de nós tem a sua própria bem-aventurança. O caminho espiritual é como o cartão de crédito, né? Ele é pessoal e intransferível. Porque da descoberta dessa autenticidade, dessa individualidade pessoal, é que surge o florescimento criativo. Ou seja, eu preciso saber quem eu sou para saber qual é a minha origem, de onde venho e determinar para onde eu vou. A minha criatividade, ela depende, ou é melhor, ela viceja quando ela se alinha à fonte criativa primordial, ou seja, a Deus. E o destino que eu vou dar a isso está intimamente ligado à forma como eu alinho esta criatividade individual. Ou seja, o destino íntimo de cada um de nós é a consequência de ouvir e entender a vocação. Vejam bem, nós estamos lidando aqui com conceitos bastante importantes. Nós estamos falando de bem-aventurança, como atingir a bem-aventurança. Nós estamos falando da presença da graça como pré-condição para a minha bem-aventurança. Nós estamos falando da vocação como método para se chegar à bem-aventurança. E nós estamos falando, acima de tudo, na individualidade, na expressão dessa individualidade através da criação, através da criatividade. Na tradição cristã, isso tudo leva a alcançar essa união divina com Deus, que transcende e transforma qualquer realização pessoal, que vai muito além da existência temporal de cada um de nós. Ao ser traduzido para o português, o conceito de bliss recebeu essa expressão bem-aventurança, ou seja, receber aventuras que são boas, receber fatos que são positivos, desenvolver uma existência positiva. Mas houve outras traduções também, usando, por exemplo, a palavra beatitude, santidade, tornar-se santo, ou mesmo glória eterna, a eternidade da união, da comunhão com Deus. E essas duas expressões também preservam esse sentido bem escatológico, né, bem espiritual
da realização da bliss, da bem-aventurança. Outros termos que foram usados em algumas traduções, e nas pesquisas que eu fiz eu achei alguns bem interessantes mesmo, na tentativa de explicar, foram felicidade ou prazer, mas eles acabam sendo muito fracos ou inadequados, né? Insuficientes, porque eles não captam de forma alguma a profundidade da experiência da plenitude que bliss carrega em si. Bliss como bem-aventurança, como contato e experiência da presença do sagrado, né? Então, do ponto de vista linguístico, a gente tem uma conexão bem interessante entre bliss, para entender melhor, e o verbo to bless, que é abençoar. Então, a questão da beatitude, do ser abençoado, está bem conectado no inglês, mas a gente carece disso no português. A bem-aventurança é uma boa tradução no sentido da palavra bliss, mas a gente tem essa explicação no inglês, ela vem mais fácil, e esse sentido vem na entrelinha, né, sem a gente precisar explicar muito, pela conexão linguística radical com o verbo abençoar. Porque ambos compartilham essas raízes antigas que vêm lá do proto-indo-europeu e que remetem à ideia de um favor divino, um favorecimento mesmo, de uma bondade, também de uma alegria, de uma leveza. Essas palavras estão todas associadas ao verbo to bless, como abençoar, e também, evidentemente, ao conceito de bliss, esta bem-aventurança. Abençoar é conceder a graça, é fazer o bem. A bem-aventurança é o estado de quem recebeu plenamente essa bênção da graça. Nós temos mais umas, as palavras vão surgindo aqui na minha cabeça enquanto eu vou falando. Por exemplo, nós temos em bliss uma correlação também linguística no radical mais profundo lá do indo-europeu e do inglês arcaico, né? Na verdade do anglo-saxão. Nós temos uma conexão com bright, que é brilho, brilhante, radiante. E é muito curioso, porque desde cedo, desde o início da humanidade, a experiência da bem-aventurança, da bliss, está associada à luz, ao esplendor celestial, como se essa alegria profunda fosse inseparável da claridade da presença divina, né? Eu sou a luz. Jesus Cristo disse isso. Então vejam como a gente vai conectando tudo isso. É muito interessante que na mitologia irlandesa nós temos um deus que é salvador de um povo chamado Lugh, cujo nome radicalmente já remete à origem de luz. Luz, Lugh, no latim lux, italiano luce e assim por diante. Então, quando a gente coloca bliss, bem-aventurança, grace, graça, luz, radiância, lado a lado, a gente percebe uma presença constante de uma fonte mitológica individual, um padrão arquetípico individual, um mitema individual que conecta todas elas com perfeição e que isso não é encontrado em praticamente nenhuma outra mitologia, que é a figura de Jesus. Jesus é textual ao dizer que ele é a luz. Jesus é textual também ao dizer que ele é o caminho que leva até a fonte de toda a criatividade, de tudo que é existente no universo. A fonte amorosa, criativa, generosa de Deus criando a matéria, criando um universo. Então, quando nós colocamos bliss, bem-aventurança, graça, como esta presença divina e redentora, e também criatividade, individualidade, esses conceitos todos, eles formam um mapa. Você voltar ao vídeo e for anotando, você vai conseguir fazer um mapa mental que vai gerar, no mínimo, uma boa receitinha para um trabalho individual espiritual bastante consistente. Se a graça é o gesto divino que desce até a realidade humana, redimindo-a, tornando-a sagrada, a bem-aventurança é a resposta. É como se fosse a nossa oração, a graça como vocação, a bem-aventurança como oração, é a resposta consumada, porque ela é a alegria plena de quem conseguiu encontrar e alinhar-se à fonte criativa. O seu processo criativo está alinhado à fonte de toda a criação. Entre dom e destino, entre o presente temporal e a eternidade, a graça e a bem-aventurança, elas são uma dinâmica, elas formam uma dinâmica de duas mãos, de ástole e sístole, inspiração e expiração, vocação e oração, que permeia toda a nossa vida espiritual quando a gente se dispõe a segui-la de forma profunda e significativa. Esse pulsar desse coração espiritual, na verdade, ele revela justamente o caminho que
Jesus fala, eu sou o caminho, para se encontrar a fonte de toda energia. E aí nós temos a chance, quando nos dispomos a isso, de nos alinharmos perfeitamente à presença divina e experimentarmos a bem-aventurança. Ainda que para nós seja passageira, ainda que para nós a sensação seja temporal, na verdade, o retorno à fonte é a base da jornada heróica, ou jornada do herói, que passa por todas as transformações. Vamos começar com Campbell, vamos fechar com Campbell. Passa por todas as transformações que o tornam alinhado ao seu destino. Ele ouve a sua vocação, ele descobre a sua inspiração, ativa a sua criatividade em perfeito alinhamento e perfeita harmonia com a fonte de toda a criação. E assim, sois deuses.